Hoje no IPTV Comunidade nós estamos falando sobre a memória, como desenvolver, como estimular e daqui a pouquinho também nós vamos falar sobre as doenças do esquecimento. Vamos agora a Ribeirão Preto com o repórter Guilherme Nali. Ele está num centro avançado de desenvolvimento da inteligência e da saúde emocional. Guilherme, conta pra gente o que é feito aí nesse centro, ele trabalha com a memória? Exatamente, Hebe, bom dia a você, bom dia a todos. Trabalha muito com a memória e as técnicas de como a gente conseguir lembrar das coisas no dia a dia, né? E um dos principais problemas, com uma das coisas que vocês estão abordando aí no estúdio, é a questão do estresse. Camila, isso influencia bastante, né, no fato da gente esquecer das coisas. Com certeza, principalmente pela síndrome do pensamento acelerado. O excesso de informação, excesso de preocupação diária, excesso de pressão social, isso superestimula o cérebro, gerando a síndrome do pensamento acelerado, que um dos principais sintomas é a perca da memória. Por isso, de uma maneira geral, a população em geral reclama da falta de memória. Camila, agora vamos pensar junto. Uma das técnicas que você preparou aqui para mostrar para a gente é a questão da beleza, contemplar a vida. Explica como isso pode ajudar a gente a reativar a nossa memória. Um cérebro estressado prejudica diretamente a memória em várias pesquisas. Então, contemplar o belo, além de focar na atenção, que é muito importante para a memorização, ele também favorece para que você enxergue a vida de maneira multiangular, favorecendo que você desestresse o cérebro e potencialize a sua memória. A gente tem algumas imagens ali que a gente está passando aqui no telão, um passarinho, por exemplo. De que forma isso vai te ajudar a retomar isso? Olha, como que é importante, quantos dias no nosso dia a dia nós não ouvimos o som de um pássaro, como mostrou na imagem anterior, uma casa velha, tudo isso remete a tantas lembranças, mas como nós não estamos muito presentes aonde nós estamos, você está aqui, mas você está pensando em tudo que tem que fazer, você acaba não curtindo os pequenos estímulos, que lhe dá prazer para a emoção e favorece a memorização e favorece a diminuição do estresse para potencializar a memorização. Isso acontece com o nosso próprio corpo? Se a gente parar para prestar atenção no nosso próprio organismo, isso ajuda também? Com certeza, até mesmo muitas pessoas reclamam que não lembram de tomar o remédio, não lembram disso, não lembram de cuidar de si mesmo. Por quê? Porque não se percebem. Se tivesse mais atento a si mesmo, desacelerar o pensamento, proteger um pouquinho mais a sua emoção, olhar mais para si, com certeza a memória ia ser potencializada e esses probleminhas do dia a dia iam ser sanados com mais facilidade. Mas como é que eu faço isso na correria do dia a dia, Camila? Eu estou estressado, correndo para lá e para cá, como é que eu paro para contemplar a beleza? O grande desafio e a grande facilidade é que você não precisa ter um grande evento para contemplar. No caminho do trabalho, você contemplar as pequenas coisas, tá olhando no espelho, contemplar até suas rugas. O tempo passou, o que você aprendeu nesse tempo que passou? O que esse tempo te trouxe de tão importante? Quais foram as marcas que ele te deixou? A vida é muito importante essa contemplação. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente volta com outras técnicas, Hebe. Ok, Guilherme, obrigada. Bom, doutor, isso seria uma espécie de antídoto contra aquele branco, né? Aquele nervosismo que provoca o famoso branco? Sim, o que ela disse realmente tem razão. Eu pego muitas pessoas jovens que vêm no consultório dizendo que a memória está ruim, a memória está fraca. Mas isso não é verdade. Na realidade, aquela pessoa tem muitos estímulos mesmo. Trabalha o dia todo, chega à noite, vai para o cursinho. Outra coisa importante é o sono escasso. No jovem, por exemplo, está dormindo 6, 5 horas por noite, a memória ela é fixada nas últimas horas do sono. Tanto que em países europeus as crianças dormem até mais tarde, né, 7, 8 horas da manhã. Porque se a gente tem uma vida muito corrida, várias atividades se atropelando e ainda um sono escasso, a memória acaba sendo falha, assim, a pessoa não vai ter uma boa recordação, não. E a Cíntia falou também agora há pouco sobre anotar, que ela tem o hábito de anotar. Até que ponto isso realmente é indicado ou isso, em algum momento, se a pessoa exagera, acaba deixando a memória um pouco até preguiçosa? Exatamente, toda razão. Anotar é muito importante. O que eu costumo dizer é que temos que anotar as atividades que são importantes para a nossa vida. Ações no trabalho que a gente não pode esquecer. Então aquilo que você tem de principal, que você não pode esquecer de jeito nenhum, você anote. Agora, outras coisas que são menos relevantes, a gente tem sim que deixar de anotar para exercitar
aquela memória. Isso é importante. Pode ficar escravo da agenda, né? De maneira alguma. Doutor, também voltando à questão do nervosismo, né, que provoca o tal branco. O senhor disse, antes até de começar a entrevista, que o organismo tem um mecanismo de defesa e é por isso que a gente esquece, né, dá esse branco momentâneo em função do estresse, do nervosismo. Eu queria que o senhor explicasse isso para o telespectador. Sim. Quando estamos numa situação de estresse, o nosso corpo entende que a gente tem que se preparar para uma luta, para uma fuga, para proteger a nossa vida. E aí algumas substâncias são liberadas no cérebro, onde fortalecem, por exemplo, nossos músculos para correr ou para brigar. E ele entende, o cérebro, que a memória, nesse momento, não é relevante para a sua sobrevivência, vamos dizer assim. Então esse sistema nervoso autônomo que aparece na hora do estresse, vamos dizer assim, vai prejudicar a memória em favor de outras ações que você possa precisar naquele momento. Eles armazenam uma energia, tira da memória a energia e concentra naquilo que ele está precisando no momento para a defesa do organismo. É exatamente isso. Bom, doutor, olha, o Antônio Josildo da Silva, de Ribeirão Preto, ele quer saber se a memória está relacionada à labirintite. O problema, no caso dele, está atrapalhando na memória e ele quer saber se realmente existe uma relação ou se não tem nada a ver. Olha, primeiro tem que ver se é uma labirintite mesmo, né? Porque a tontura pode ter N causas, né? E é um sintoma muito ruim, a labirintite, a tontura. Então, se a pessoa está numa condição clínica que não está causando um bem-estar, pessoa tendo crises repetidas de tontura, com certeza a memória também vai estar prejudicada. Então ele tem que resolver essa situação de tontura, de crise de labirintite, para poder melhorar a fixação das coisas. E até para ele saber se uma coisa tem realmente relação com a outra, né? Exatamente. Curar um para ver se está indicado procurar o médico, né, para fazer uma avaliação. Olha, a Nayara Elisânia, de Ribeirão Preto, ela tem 24 anos, esquece coisas simples como fogão ligado, mas também não consegue gravar número de telefone na hora, tem que ficar repetindo várias vezes. Isso é sinal de preocupação? Ela tem que se preocupar com isso? Olha, se ela não tinha isso antes, se é uma coisa que está acontecendo recentemente, em questão de meses, e ela não associa nenhuma condição que mudou na sua vida recentemente que possa estar causando isso. Por exemplo, a pessoa está mais estressada, mais preocupada, um problema de relacionamento ou dormindo mal, quando não tem nenhum fator causal, deve procurar o médico sim. Outra questão que pode estar acontecendo, se a vida dela está muito atropelada, muitas coisas para fazer, essas tarefas básicas vão acabar sendo esquecidas, né? Eu costumo dizer que o paciente jovem, às vezes, tem essa sensação de falta de memória, mas não esquece de ações básicas, tomar banho, se alimentar para sobrevivência, né? Então essas questões mais supérfluas, às vezes, vão acabar sendo esquecidas. Até porque o senhor disse que cada vez mais pessoas jovens estão procurando o senhor com esse problema, né? Com a falta de memória. Quer dizer, é retrato do estilo de vida também, né? Que a gente leva. A alimentação, a falta de sono, é um conjunto, né, doutor? Exatamente. Então, alimentação balanceada, atividade física, hoje são raras as pessoas que fazem, né? Tem que despertar o prazer na nossa vida também. Então eu acho que é um equilíbrio do organismo. Isso que a psicóloga disse agora há pouco ao vivo lá de Ribeirão Preto, de contemplar o belo, tem a ver com aquela dica que o senhor deu de associar sempre as coisas ao prazer que elas dão, né? E o belo, na verdade, lógico, que dá o prazer. Então se a pessoa estimula a visão do belo, aquilo acaba se transferindo para a rotina dela, que não necessariamente é tão bela assim. Exato, né? Então admirar a paisagem mesmo, né? E vivenciar aquele momento. Muitas vezes a gente está falando ao telefone ou está dirigindo o carro, coloca no automático, né, que a gente fala, e já está pensando no que vai fazer dali 2, 3 horas. Então, se você não está concentrado naquele momento, pensando em outra coisa, aquele momento passa como se não tivesse existido para você. É verdade. Olha, doutora, a gente vai para um rápido intervalo, não esqueça de prestar atenção no próximo bloco, hein? Até já.